por isso que eu quero dar continuidade naquilo que nós começamos na semana passada. Por quê? Porque significa que Deus está interessado nas suas obras. Olha aqui que ele diz no versículo 10: somos, pois, feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Vira para o irmão do seu lado, diga para ele, fala: você foi criado pelo Senhor para boas obras. Para boas obras. Preste atenção. Mas tem crente que pensa e ele age dessa maneira: espera aí, pastor, eu estou na graça, eu não preciso fazer nada disso, eu não preciso me labutar, eu não preciso ficar suando. Não, eu estou na graça. Olha, irmãos, você vive na graça, mas eu quero te ensinar e dizer para você hoje que as obras, elas fazem parte das nossas vidas. É por isso que quando você volta lá para Apocalipse, Apocalipse no capítulo 3, versículo 15. Apocalipse no capítulo 3, versículo 15, o Senhor está falando, João está dizendo: conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse quente ou frio. Frio ou quente. Preste atenção, ele não está falando de salvação, não. Ele não está falando a respeito disso. Ele está falando sobre você ter um propósito de vida. Na semana passada eu falei aqui para você, o pastor Aloysio, ele estava na Turquia, e ele falava justamente dessas cidades que rodeava a cidade de Laodiceia. E ele estava contando para nós o princípio do contexto. E o contexto dessa cidade era justamente porque nela não havia água. Ela tinha que receber água. Então, se por um lado vinha de uma cidade água quente, do outro vinha água fria. Mas nela mesmo só havia água morna. Pastor, qual que é o intuito aqui? O intuito é mostrar para você que ficar neutro não é o padrão de Deus. É por isso que no versículo 16 ele diz: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Alguém pode falar: pastor, como assim? Como assim? O que ele quer ensinar aqui? Eu te falei na semana passada. Eu te falei aqui na semana passada a respeito disso. O que eu estou querendo te mostrar aqui? Ter obras, muitas vezes vai significar que vai ter coisas quentes. Mas ter obras também vai significar que muitas vezes você vai ter que ter firmeza. Muitas vezes você pensa que é só o fogo do Espírito que é obras. Não, você precisa entender. O Senhor está falando: olha, porque você não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te. Preste atenção, esse vomitar é algo desagradável, é algo que não tem valor, não tem sabor. E aqui entra o caminho que eu quero compartilhar com você hoje. Aqui entra um pouquinho na revista. Nós somos um ser triuno, nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Alguém pode dizer amém? Então nós somos um ser triuno, nós somos espírito. Tudo começou no seu espírito. A salvação foi Cristo entrar na sua vida. Você que estava morto para Deus, agora você viveu para Deus. Você vive para Deus. Você nasceu. O novo nascimento é você receber o perdão de pecados. O novo nascimento é você confessar o Senhor. É nesse momento que o Espírito Santo, ele entrou em você, para que você pudesse viver uma nova vida. Alguém pode dizer amém? Esse é o primeiro estágio da salvação. O segundo estágio da salvação é quanto ao nosso corpo. Nós sabemos que naquele dia, quando nós encontrarmos com o Senhor nos ares, nós receberemos um corpo glorificado. Alguém pode dizer amém? Eu quero te dizer, naquele dia, já não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Naquele dia, o seu corpo será glorificado. Mas tem uma terceira parte que é sobre a sua alma. E hoje eu vim aqui justamente falar a respeito da alma. Por que eu quero falar com você a respeito disso? Porque o Senhor, por 3 vezes, Ele faz menção a esse título que está aí na sua revista: quem quiser salvar a vida, vai perdê-la. Ou seja, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 24. E eu quero então dar início nessa noite falando a respeito disso aqui com você.
Mateus capítulo 16, versículo 24, a palavra de Deus diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, preste atenção, ele está falando para discípulos, ele não está falando para estranhos, ele não está falando para quem não o conhece, pelo contrário, ele está falando para aqueles que o conhecem, aqueles que têm recebido as boas novas. Alguém pode dizer amém? E aí ele diz: assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, versículo 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Preste atenção, o Senhor está falando com os discípulos, Ele está falando com pessoas que são salvas. Essas palavras, elas foram para aqueles que já foram salvos. E aí, Ele começa com a expressão: vir após mim. Essa é uma condição. Essa é uma condição para mim e para você que fomos salvos. Aqueles que querem seguir o Senhor está falando: se você quer vir após mim, e aí Ele vai colocar o preço. Aqui começa a ministração. Para seguir o Senhor está dizendo: é necessário negar a si mesmo. A si mesmo significa não considerar-se o centro do universo. A si mesmo significa colocar à parte a sua vontade para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus, o mandato de Deus na sua vida. Preste atenção, queridos e amados irmãos. Hoje eu vim aqui te trazer uma advertência em nome do Senhor Jesus. E eu estou te falando porque eu estou falando com cristãos salvos. Alguém pode dizer amém? Hoje é dia do banquete. Hoje é dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Hoje é dia de nós desfrutarmos da promessa do Senhor nas nossas vidas. Mas eu vim aqui trazer luz sobre os seus olhos, sobre o seu coração, sobre a vontade de Deus para a sua vida. O Senhor está dizendo: olha, aquele que quer ser meu discípulo, segue-me. E segue-me e toma a sua cruz. Negue a si mesmo. Eu estou te falando porque há uma chave de Deus para nós nesse momento. E olha, eu vou te falar algo em nome de Jesus. Meditando nessa palavra, o Senhor tem falado tanto comigo, tanto daquilo que Ele quer fazer. Olha, esse ano foi um ano muito bom. Quero testemunhar para os irmãos, todos os nossos encontros foram lotados no ano de 2023. Alguém pode dizer amém? Quero dizer algo para os irmãos: tudo que nós desejamos fazer na videira do Garavelo, nós fizemos em 2023. Foi um ano maravilhoso, e olha que ainda não terminou, ainda na próxima semana, sem ser esta, na outra semana nós vamos ter uma semana de batismos, e eu creio que grande vai ser a colheita do Senhor. Alguém pode dizer amém? Mas você sabe, eu acredito que está posta diante de nós uma porta, e que 2024 vai ser o ano das portas abertas. Você sabe, eu estou com tanta expectativa naquilo que Deus vai fazer na videira do Garavelo, que olha, irmãos, eu ainda nem contei para os pastores, nem compartilhei com a igreja. Eu vou te falar uma coisa é o que eu recebo do pastor Aloysio, a outra é que o Espírito está falando comigo. Eita glória! Olha para cá. Por que eu estou te contando isso? Nem sei por quê, mas Deus sabe. É porque muitas vezes você pensa que você não está envolvido numa obra prevalecente. Muitas vezes você pensa que isso aqui, que tudo que está acontecendo no Garavelo é natural. Muitas vezes você pensa que a sua vida é natural. Você pensa que na verdade Deus não se preocupa com você. Você pensa que Deus não está interessado na sua vida. Você está pensando que está tudo normal. Eu vim aqui para te contar hoje que não é assim com o Senhor. Porque quando você olha essa palavra de Mateus no capítulo 16 e entende o chamado de Deus para a sua vida, você entende que tudo na sua vida tem um propósito. Mesmo quando você está dando bobeira, mesmo quando você acha que os céus estão fechados, tenebrosos sobre a sua vida, mesmo quando você acha que você não é parte de um mover sobrenatural, eu quero te falar, Deus vai mandar pessoas para falar na sua vida, para liberar fé no seu coração, para dizer para você, há um propósito, há um chamado, há algo que eu vou fazer, que você ainda não sabe. Você sabe que é tão interessante essa palavra? Porque no versículo 25 é uma continuação. Volta no versículo 24 mais uma vez, só para nós voltarmos para o assunto.
Jesus está virando para os discípulos e está falando: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E aí ele vai usar uma palavrinha, porquanto, versículo 25. Porquanto, ele vai dar continuidade. Você quer? Então eu vou te falar uma coisa. É necessário você negar o ego. É necessário você tomar a cruz. É necessário você perder a sua alma. Mas você sabe, tem muitos irmãos que ainda não entenderam. Você não pode viver uma vida de preservação. Tem muitos irmãos que ainda não estão dispostos a negar a si mesmo. Não estão dispostos a tomar a cruz. Você sabe, salvar a alma significa ser incapaz de se colocar em segundo plano. Significa que você não é capaz de renunciar ao seu ego, renunciar a você mesmo. Significa que você é incapaz de sofrer pelo Senhor. Significa não submeter à vontade de Deus. Olha, irmãos, isso é tão sério. É tão sério. Hoje eu vim aqui trazer uma alerta para você como pastor dessa igreja. Hoje eu vim te chamar a abrir os seus olhos para aquilo que Deus quer fazer. Porque eu tenho dito isso aqui nesse lugar. Deus quer fazer um negócio tão poderoso neste lugar. E o sentimento que eu tenho é que Deus está preparando uma igreja avivada, apaixonada. Uma igreja entregue, rendido aos pés do Senhor. É homens e mulheres que querem submeter ao plano de Deus. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Não tem como ir longe se você fica se preservando. Não tem como você ir longe se você não toma a cruz. Não, peraí, pastor, eu tenho meus interesses. Como assim, pastor? Não, todo domingo tem que ir no culto. É a final do Campeonato Brasileiro. Não, hoje tem corrida, hoje eu não vou no culto, não. O que é isso? É só mais um culto. Não, é só mais uma célula. É só mais. Não, essa igreja cobra demais. Está o tempo inteiro chamando. Aí, agora de novo, vem fazer festa. Não para, agora mesmo nós fizemos. Olha para cá. Isso é sério que eu vim te contar nessa tarde. Eu vim aqui para abrir os seus olhos. Você quer ser meu discípulo? Nega a si mesmo. Toma a sua cruz e segue-me. Quando eu falo para você que eu estou cansado, não estou aqui brincando não, querido. Eu não estou querendo que você fique aqui, vem me abraçar no final, pastor, vai dar certo. Olha, eu estava com o pastor Leandro hoje. Tinha acabado o culto. Hoje eu saí aos prantos do culto. E aí, meu filho, o pastor Leandro estava do meu lado. Ele virou para mim e falou assim: pai, não tem jeito. Não tem jeito se eu chegar mais tarde no culto hoje. É a final do meu campeonato. Eu não quero falar de mim, mas a minha família sabe. A minha família sabe o que eu pago para estar aqui todo domingo. Os meus pastores sabem o que eu faço para estar aqui todo domingo. Os meus pais sabem o que eu faço para estar aqui todo domingo. Quantas vezes eu tenho que sacrificar minha família? Quantas vezes eu tenho que sacrificar os meus filhos? Eu estou te falando o que é negar a si mesmo. Eu estou te contando nessa noite o que é tomar a cruz. O que muitas vezes muitos irmãos nem têm noção. Por quê? Porque está se preservando. Porque para ele é tudo normal. É simplesmente um domingo à noite qualquer que você sai da sua casa para ir lá no culto. Vamos lá, nós não estamos fazendo nada. Nada. Você está saindo da sua casa para encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você está saindo da sua casa para encontrar o Senhor, o Mestre dos Mestres, aquele que é poderoso para dar um sopro de vida, mudar a sua história. Mas para alguns é nada. Para alguns é qualquer coisa comum, qualquer. Deixa eu te falar uma coisa, não é. Pastor Luiz mandou um esboço para mim. Eu sou responsável também pela revista.
Estava preparando a revista da conferência. E vai sair uma matéria do pastor Aloysio para os pastores. E ele falava da profissão de pastor. Você sabe que a única profissão que não tem como você se qualificar é a de pastor. Todas as profissões, você vai lá e prepara para ser pastor, para ser o profissional. Mas o pastor não, o pastor ele tem que depender. O pastor ele tem que mover pela fé no Espírito. Alguém vai falar, pastor, como assim? Você sabe, quando eu subo aqui, hoje eu fiz esse exercício comigo. Pastor Abel perguntou, pastor, como é que vai ser? Eu falei, eu vou orar. Pastor Leandro, ele tinha virado para mim e falou, pastor, tem que ir lá no hospital. Eu falei, vai ficar aqui, nós vamos orar daqui. Eu sei que na cabeça dele, ele falou, mas pastor, está morrendo, eu tenho que ir lá. Eu falei para ele, não vai, nós vamos orar daqui. Mas você sabe, naquele momento, o Espírito falou comigo, você vai orar. Isso é colocar fé em ação. Isso é você depender do Espírito. Você sabe, a única profissão que eu não tenho muita coisa, eu não posso muita coisa. Pelo contrário, quem anda perto de mim sabe como é que eu sou. Eu sou muito na minha. Quando eu falo para as pessoas que eu tenho dificuldade com o púlpito, elas riem da minha cara. Elas falam, você. Quando eu falo que eu faço fono toda semana para melhorar a minha dicção, para ver se ela se torna um pouquinho mais audível, para que você possa compreender. Tem pessoas que ficam rindo na minha cara. E eu falo para ela, talvez você tinha que ir lá um dia. Eu chegar na sala da fono, ali no hall, e ter ali 4, 5 crianças de 5, 6 anos, e alguém perguntar para mim, você está acompanhando alguém? E eu falo, não. A fono é para mim. A fono é para você. A fono é para te servir. É eu abrir mão de um sábado à tarde para preparar a palavra. É eu abrir mão de um sábado no domingo à tarde para poder me dedicar ao ministério da palavra, para vir tentar compartilhar a palavra com você. Mas é por isso que o Senhor então chega no versículo 25 e ele diz, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Podemos dizer que quem quer viver para salvar a vida, salvar a alma, vai perder. Eu estou te falando porque há algo muito sério acontecendo aqui. Existe um tipo de pessoa que vai segui-lo. E eu vim falar para esse tipo de pessoa, para os cristãos apaixonados, para aqueles que querem viver a sua vida, os últimos dias da sua vida, servindo ao Senhor, vivendo um pleno propósito de Deus. Então eu vim falar para você, sim, hoje é dia de você tomar uma decisão na sua vida. Hoje é dia de você negar a si mesmo. Mas tem gente que, porque o líder não cumprimentou, porque o líder não ligou, ele já fica emburrado, chateado. O irmão saiu da igreja. Eu brinco aqui com os irmãos, estou vira e mexe brincando com os irmãos. Me dá uma chance de ser seu amigo. Mas um dia o pastor Abel me contou também. O irmão saiu da igreja porque um dia ele passou por mim pela escada e eu não cumprimentei. Oh, santo, poderoso, maravilhoso, excelso. Quem é esse pastor que não me cumprimentou? Ficou empurrado muito tempo aqui, até que um dia foi embora. É porque está olhando para si, está salvando a sua vida. Sabe, irmãos, eu vim aqui te contar nessa noite o que é negar a si mesmo, o que é tomar a cruz. Muitas vezes seu pastor, seu líder vai te chamar para fazer algo que muitas vezes vai te custar sim alguma coisa. Mas eu quero te falar uma coisa, Deus está olhando tudo. Deus sabe todas as coisas e Ele mesmo vai te recompensar. Eu falo para você, eu estou aqui porque eu também quero essa recompensa. Então, aqueles que vão segui-lo, esses vão colocar a sua vida em segundo plano, por causa do Senhor, por amor do Senhor. Mas se você não negar a si mesmo, você não é capaz de seguir do Senhor. Eu estou te falando tudo isso porque tem algumas implicações aqui, e você precisa entender que quando você segue o Senhor, muitas vezes você vai ser rejeitado.
Você vai ser motivo de escárnio. Está lá, chegou o crentinho. Chegou aquele que diz que é mais santo do que nós. Agora chegou os crentes. Eu estou te falando porque vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte do seu cotidiano. Eu estou te contando porque, de uma maneira ou de outra, você vai ser caluniado. Vai sim, a começar pela própria família. Vocês não podem vir, né? Domingo é dia de culto. O pastor te obrigou a ir para o culto, né? Não precisa erguer a mão não, querido. Na minha família também era assim. Na minha família eles nem convidam a gente mais para ir nas festas de domingo. Porque é o seguinte, como eu tenho culto domingo de manhã, é eu sair do culto, chegar, cumprimentar, dar um beijinho e falar, Deus abençoe, estamos indo embora. Mas já, vocês nem chegaram, vocês já vão embora. Porque agora nós temos culto no Garavelo. Eu lembro sempre da avó da Querusa, ela virar para mim e falar, a vida de vocês é corrida, né? Eu falo, é sim, vó Maria. Eu vou te dizer porque aqueles que seguem o Senhor, de alguma maneira serão desprezados. De alguma maneira, vocês vão ser martirizados. Eu estou te falando porque isso tudo representa a cruz na sua vida. Hoje eu vim aqui te dar um padrão do Senhor na sua vida. Se você é um homem, uma mulher que entende o que é negar a si mesmo, eu quero te falar, você entendeu o que é tomar a cruz, você entendeu o que é salvar ou perder a alma. Por isso, o Senhor ele está dizendo, o homem que se preservar, ele vai perder. Mas aquele que perder, ele vai salvar a alma. Eu estou te falando de uma palavra muito séria hoje, que você precisa entender na sua vida. É por isso que no versículo 26 ele diz, pois que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pastor, o que significa esse perder a alma? Preste atenção, eu já falei lá no início, não significa que você vai para o inferno, porque você não vai, uma vez salvo eternamente. Alguém pode dizer amém? Mas tem algo mais poderoso aqui, tem algo que eu preciso te falar. Eu estou te falando por que não vai perder a salvação, porque o Senhor está falando para discípulos, e se Ele está falando para discípulos, Ele está ensinando os discípulos, e é tão poderoso o que Ele está falando, porque olha o que Ele diz na sequência, versículo 27, e Ele diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um, conforme as suas obras. Preste atenção, salvar a alma é desfrutar da glória do reino. Mas quem está preservando a alma hoje, preste bastante atenção, querido e amado irmão, aqueles que estão preservando a alma hoje, aqueles que estão desfrutando das coisas desse mundo, esses vão perder o reino de Deus. Eu estou te falando de algo muito sério. Eu não estou te falando de perder a salvação, não, mas significa que você vai perder o desfrute, significa que você vai perder o elogio naquele dia. Eu estou te falando isso porque o Senhor está dizendo que o homem que não nega a si mesmo, aquele que não toma a cruz, aquele que não segue, vai chegar um momento que ele vai perder a recompensa. Vai perder a recompensa. Estou te falando isso hoje porque quem não nega a si mesmo e não toma a cruz, ele só tem um ganho momentâneo, só está ganhando agora, ele está vivendo dos prazeres agora. Pastor, mas é a final, é o jogo, é a experiência. Deixa eu te falar, tudo certo. Mas você pode ter certeza que os testes virão justamente nesse tempo. Os testes de tomar a cruz vêm justamente nessa hora. Eu estou te contando porque o resultado é que essa pessoa, ele vai perder quando o Senhor voltar. Eu estou te contando isso porque não tem nada que vale mais a pena do que a satisfação final. E olha, eu digo isso na presença de Deus, irmãos. Eu sonho com a volta do Senhor, eu desejo a volta do Senhor, meu coração anela pela volta do Senhor, e o meu desejo é chegar naquele dia e ser encontrado fiel, é chegar naquele dia e ser chamado de servo bom e fiel.
Alguém pode dizer amém nessa tarde? Então preste atenção. Todo aquele que perder por causa dele, vai achá-lo. Alguém pode dizer amém? Mas você sabe, a palavra de Deus também lá no livro de Marcos, ela retrata a mesma coisa. A mesma coisa, é o mesmo assunto. Lá em Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Mas eu quero me deter a partir do versículo 35 com você. Porque no versículo 35, olha o que ele disse. Quem quiser, pois, salvar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Observe aqui que agora o Senhor está fazendo um adendo. Ele está fazendo um acréscimo. Ele está colocando o evangelho. Pastor, o que ele está falando aqui? Ele não está falando aqui para os pregadores do evangelho. Não. Ele está falando aqui do evangelho. Alguém pode falar, pastor, que evangelho é esse? Que evangelho é esse, então, que o Senhor está acrescentando aqui? É o evangelho de Cristo, que está mencionado lá em Marcos, capítulo 1, no versículo 1. A palavra de Deus diz, o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha para cá. Olha para cá, porque essa é uma parte muito importante para mim e para você. Eu estou te falando porque não é simplesmente você deixar o Egito e ser liberto da escravidão do pecado. É porque tem muita gente que contenta simplesmente com a salvação. Tem muita gente que ainda não entendeu e ainda não teve revelação a respeito do propósito de Deus na sua vida. E por causa disso ele pensa que do jeito que está bom. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na verdade o que o Senhor tem para mim e para você é a Canaã de Deus. Alguém pode dizer amém? Então o evangelho é você entrar na Canaã de Deus. Pastor, o que significa isso? Significa que perder a vida por causa do Senhor é resultado de você ser constrangido pelo amor de Deus. Significa que perder a vida da alma por causa do evangelho é você se tornar testemunho do Senhor. Olha, irmãos, é muito sério o que eu estou te compartilhando nessa noite. Eu estou te falando do evangelho do reino de Deus. E é tão poderoso, volta lá para mim, Marcos capítulo 8, no versículo, volta no 37. A Bíblia diz, que daria um homem em troca da sua alma? Mas aí ele acrescenta, versículo 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus anjos. Pastor, o que ele está falando aqui? Ele está falando daqueles que têm vergonha do evangelho. Ele está falando aqui daqueles que têm vergonha de falar do evangelho de Deus, da salvação. Daqueles que estão o tempo inteiro preservando a sua alma. Daqueles que, na verdade, o simples fato de vir no culto domingo já resolveu toda a questão dele na sua vida. Mas ele não entendeu. Ele está falando, volta lá no versículo anterior para mim, no 35. Ele está falando por amor dele, do evangelho. Alguém vai falar, pastor, o que ele está falando aqui? É você testemunhar do Senhor. É você ser um canal liberado do poder de Deus. Sabe, irmãos, deixa eu te falar algo em nome de Jesus. E o que eu sinto no meu espírito nesses dias é que o Senhor está levantando uma geração. Olha, ontem, em nome de Jesus, enquanto eu ministrava para os juvenis, o Espírito Santo falava comigo, eu estou levantando pastores aqui hoje. Eu estou levantando uma geração de líderes. Você sabe, o Senhor usou a minha boca para profetizar na vida daqueles juvenis. E uma das coisas que o Senhor falava comigo é que eles vão encabeçar. Eles vão ser cabeça, eles vão ter uma autoridade, como não se viu. Eu vi com meus olhos abertos, o mover do Espírito. Mas você sabe, tem muita gente na nossa geração que não tem sido boca de Deus. Tem, na verdade, escondido o evangelho das pessoas. Nessa geração adúltera e perversa, não tem se levantado para profetizar, para declarar o evangelho de Cristo Jesus, a salvação de Deus. Eu estou te falando de pessoas que estão o tempo inteiro, e nunca, estão o tempo inteiro diante das pessoas, mas nunca testemunham, nunca fala da parte do Senhor. Eles querem salvar a sua vida, querem salvar a sua cara, eles temem ser ridicularizados.
teme falar da parte de Deus. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Não seja um desses. Não preserve a sua vida, querido e amado irmão. Eu estou te falando porque o que o Senhor tem falado para mim nesses dias. E ao ouvir a mensagem, ao ler a mensagem, ao estudar essa mensagem, eu vou te dizer, o que o Senhor está falando para mim nesses dias, é que Ele está levantando valentes, ousados, intrépidos. Eu vim aqui para te chamar para viver o melhor tempo da sua vida. Eu vim aqui para te chamar para viver o propósito de Deus, para não enterrar os talentos de Deus na sua vida. Eu vim aqui para dizer para você, há um propósito de Deus na sua vida, portanto, não negligencie aquilo que Deus te chamou, não simplesmente enterre o seu talento, pelo contrário, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, seja uma vela a queimar nas mãos dEle. Você sabe, eu falo isso para os irmãos, isso aqui é um negócio tão poderoso. Todas as vezes que eu percebo que eu estou passando por um teste, e esse teste é grande, é sinal de que Deus está, na verdade, me levando para novas experiências. Eu estou te falando algo do Espírito hoje. Eu vim aqui para te contar uma palavra que ela é um divisor de águas na sua vida. Não preserve a sua vida. Nós estamos finalizando um ano, nós vamos começar um ano de portas abertas, e eu quero te convidar a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Alguém pode dizer amém? A liberar os seus lábios para falar da parte de Deus, para ser boca de Deus, quer seja oportuno ou não, você será canal liberado do poder de Deus. Sabe, eu fiquei tão constrangido com aquele irmão, ele saiu lá da lateral e ele veio onde eu estava, e ele apontou o dedo e começou a falar na minha vida, e quando ele começou a falar na minha vida, eu fiquei tão constrangido, eu fiquei com tanta vergonha do Senhor, porque eu estava murmurando, eu estava reclamando. Ele falou: levanta, apruma-te, porque é muito maior do que eu vou fazer na sua vida. Pastor, por que você está me contando isso hoje? Eu estou te falando porque aquele que perde a sua alma nesta vida, ele não vai achar, ele vai achar na vindoura. Mas você sabe, eu quero encerrar. Eu quero encerrar ainda lendo um outro texto com os irmãos. Está lá em Lucas capítulo 17. Lucas 17, 26, a palavra de Deus diz: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Deixa eu encerrar com você. Mais baixo um pouquinho. Se você olhar para a história de Ló e a sua esposa, você vai perceber que eles não foram condenados. Na verdade, eles foram salvos. Eles saíram de Gomorra, de Sodoma. Eles saíram. Mas qual que foi o problema? O juízo veio. Preste atenção, o juízo não veio sobre os crentes. O juízo virá sobre o mundo. Mas alguém pode perguntar: pastor, qual que é o problema da mulher de Ló? Porque Ló mesmo não foi condenado, nem ele nem a sua família. Mas a esposa dele, ela tinha um problema. Ela amou o mundo. Ela não entrou na Canaã de Deus. Eu estou te falando de algo muito sério. É gente que está vivendo a vida e está o tempo inteiro se preservando, está o tempo inteiro olhando só para si, está o tempo inteiro preocupado só consigo mesmo. Aquela mulher, ela olhou para trás. Mas por que ela olhou para trás? Porque o coração dela estava em Sodoma.
Eu estou te falando porque ela ficou lamentando e por causa disso ela olhou para trás. Pastor, mas aqui é tudo que eu construí, é tudo que eu tenho. É só isso aqui, eu não tenho muito, eu vou perder tudo. Preste bastante atenção. Isso aqui é muito sério. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vai perder alguma coisa. Por amor ao Senhor, você vai ter que ter uma decisão no seu coração. É tão interessante isso que eu estou te falando, porque olha o que o texto diz no versículo 33. No versículo 33 ele diz: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato, a salvará. Mas olha como que ele termina dizendo: digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Observe que o versículo 33, ele faz essa referência que nós começamos a pregar. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Aquele que está poupando a sua alma nessa era, ele vai ser deixado de lado. Ele não vai experimentar do mover de Deus. Alguém pode falar: pastor, como assim? O arrebatamento é justamente a palavra que ele está usando aqui, tomado. Vai ser tomado para si. Esses são os vencedores. Esses são aqueles que investiram a sua vida, entregaram a sua vida em prol do Evangelho. Esses são aqueles que o coração deles é para o reino. Eu quero dizer para você hoje, se nós queremos, isso aqui é um assunto tão solene, irmãos, tão sério, porque se nós queremos ser arrebatados, se nós queremos entrar no reino, não tem jeito. Primeiro você vai ter que perder a sua alma. De alguma forma você vai ter que esquecer do mundo. Você vai ter que esquecer de tudo que está de acordo com esse mundo, por causa da vontade do Senhor. Eu estou te falando porque tudo aquilo que impede o seu coração de ir para cima, tem que ser deixado. Hoje é dia de você entregar o seu coração para Deus. Eu sinto tanta unção de Deus aqui hoje. Olha, às vezes meu coração se enche de tanta alegria por causa da igreja. Às vezes eu fico vendo alguns irmãos são tão apaixonados, que eu posso testemunhar para os irmãos, eu fico constrangido. Mas eu tenho orado para que Deus aumente esse número de irmãos, que nós sejamos uma igreja apaixonada, que nós sejamos uma igreja separada, que ama o Senhor, que anseia pela volta do Senhor. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, mas lembra disso, você está de passagem, você não é daqui. Aquele que está perdendo a sua vida em prol do Senhor, vai receber glória naquele dia, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar.